Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, Yuri Alberto esquentou no timão, hein? E causou revolta nos torcedores colorados. Balbuena e o zagueiro Felipe estão na pauta. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Essa janela de transferências vai dar muito assunto a partir de agora, né? Eu não esperava que esse assunto Yuri Alberto fosse esquentar tão rápido, porque a gente falou ainda ontem, né, sobre a notícia de que o Timão, que é um centroavante, queria o Yuri Alberto, entrou na parada nessa disputa junto com o Inter, já que ele está lá no Zenit da Rússia e houve uma normativa da FIFA estendendo a possibilidade desses jogadores se liberarem por mais um ano de empréstimo para só depois regressarem aos seus clubes, né, e com isso eles poderem jogar. O Yuri Alberto sequer está participando da pré-temporada lá em São Petersburgo, está no Brasil e está procurando um clube. O Internacional se mostrou obviamente interessado, foi quem vendeu o Yuri Alberto para o Zenit da Rússia e outros clubes apareceram como interessados, né? O Atlético Mineiro e o Flamengo deram aquela sondada e tudo mais, e o Corinthians chegou com tudo. Chegou com tudo, o Vitor Pereira fez uma análise no jogador, gostou muito do que viu, pediu a contratação, precisa de um centroavante, com a saída do Jô, inclusive numericamente. O time está se entendendo ali sem um camisa 9, mas o Yuri é um jogador que pode fazer, inclusive, os movimentos que o Roger Guedes tem feito no time. Ele é um jogador muito móvel, né, de muita movimentação e muito fazedor de gols. Já gravei um vídeo aqui sobre ele, né, sobre essa situação, mas o que eu posso dizer para vocês é que de ontem para hoje a situação ela não esquentou, ela ferveu. Realmente tá muito próximo disso acontecer. A gente não pode determinar nada, porque o futebol é muito dinâmico, né? Até tá assinado, documentado e realmente há o interesse ainda do Inter. Ele tem uma relação afetiva com o Internacional, com os torcedores, tem um carinho muito grande pelo clube que, digamos assim, catapultou o Yuri Alberto, mas tem, obviamente, o desafio profissional. O Corinthians vai disputar uma Libertadores, está disputando, o Inter não, a vitrine corintiana é muito maior. Pelas informações, o Corinthians estaria disposto, inclusive, a pagar mais do que o Inter poderia chegar. O Inter liberou alguns jogadores na folha para poder exatamente ter um poder de fogo nessa janela, e o Corinthians da mesma forma, né? Inclusive o salário do Jô, que beirava os 800 mil reais. Então o Corinthians tem um pouco mais de aporte nesse momento para poder investir num centroavante. E como definiu que o Yuri Alberto é o ficha 1, o Corinthians não vai medir esforços para contratar o Yuri Alberto. E pelas informações, quem está mais próximo é o Corinthians, exatamente porque as bases já foram definidas com o jogador, o Zenit já topou liberar, o acordo com o empresário já está tudo certo, né? Porque ele também não teve nenhuma proposta da Europa, isso é importante falar, porque nesse momento, apesar dos 21 anos, como ele recém chegou lá, se ele tivesse algum mercado por lá, ele ficaria na Europa. Como não é o caso, ele precisa voltar para o futebol brasileiro para poder desenvolver, jogar pelo menos mais uma temporada e aí retornar por conta da guerra lá que parou o futebol e a FIFA permitiu que esses jogadores se liberassem pelo menos até a metade do ano que vem. Então, Yuri Alberto não está apenas na pauta do Corinthians, está em negociação e está muito próximo de ser confirmado como novo reforço corintiano. Só que isso gerou, ou está gerando, uma revolta nos torcedores do Inter. O meu amigo Fabiano Baldasso capitaneou essa revolta, inclusive fez um discurso que viralizou nas redes sociais durante o dia, dizendo que, palavras duras, né, que o Yuri Alberto, se escolher o Corinthians, morre para o torcedor colorado, porque o Corinthians é o maior inimigo do Inter, mais até do que o Grêmio. O Grêmio está até em outra divisão, né? Realmente são rivais históricos, evidentemente, né? Mas a gente sabe que tem uma rivalidade Inter e Corinthians, né? Muito mais por parte do Inter do que por parte do Corinthians. Mas os colorados, eu que vivi muito essa rivalidade lá no Sul, existe uma questão que vem lá de 2005, depois de 2009, no título da Copa do Brasil, enfim, e agora 2020, né, que não teve nada assim, né, mais grave, mas o Corinthians, ao empatar com o Inter no Beira-Rio, impediu que o Inter fosse campeão brasileiro. E aí o Flamengo, que mesmo perdendo o jogo para o São Paulo aqui no Morumbi, acabou sagrando-se campeão. Então o Corinthians é uma pedra no sapato do Inter, e aí imaginem, né, você ainda perder um jogador que saiu ali do Inter, que tem uma relação afetiva, e o cara escolheu o Corinthians, realmente os torcedores não gostaram muito dessa possibilidade, que me parece que é o que vai acontecer. Mas o Inter ainda está na briga, está na parada, né? E talvez,
como é sempre o jogador que tem a palavra final, né? Talvez o Yuri Alberto ainda decida escolher pelo Inter. Hoje, eu diria que isso não está acontecendo, que ele já cogita jogar no Corinthians e a possibilidade maior é dele realmente vestir a camisa do Timão. Então a gente vai ter que aguardar, mas esquentou bem o Yuri Alberto como novo reforço do Timão. Agora tem outros dois jogadores que estão na pauta, esse sim ainda não há uma negociação, há apenas um monitoramento, há uma observação e há uma possibilidade, porque o Corinthians sabe que pode perder o João Vitor na janela do meio do ano, provavelmente para o Porto, mas já tem interesse do Benfica, do Sevilha, ele tem mercado. O Corinthians quer pelo menos 15 milhões de euros do João Vitor, que é uma pizza de tanta fatia, né? Tem muitas porcentagens divididas, né? Então o Corinthians quer um valor significativo para si, mas assim, se chegar a 10 milhões de euros, dificilmente você vende um zagueiro por esse valor, apesar de tudo que o João Vitor representa. Então eu acho que nesse valor aí de 10 a 15 milhões de euros chegando, o Corinthians fatalmente vai ter que negociar, até pela vontade do jogador, né? 23 anos, já jogava na Europa, aquela coisa toda. O Bruno Mendes voltou do Inter para poder reforçar o time, mas é claro que ainda você precisa mais. O Robert Renan estreou, o Robson Bambu tá com problemas lá, enfim, o Gil machucou. Você precisa de mais zagueiros, né? A reta final agora da temporada vai ser insana, com muitos jogos, Libertadores e tudo mais. E o Balbuena é um sonho, né? O Balbuena seria a volta do Balbuena, um cara que liderou tão bem a defesa em 2017, seria espetacular. E o Balbuena tem 30 anos, né? Ou seja, ele tem um potencial absurdo de ainda jogar em alto nível. Ele está no Dynamo de Moscou, que vai ao encontro do que a gente está falando em relação ao Yuri Alberto. Ele também faz parte desses jogadores que podem se liberar por uma temporada para poder vestir a camisa de outro clube. Ele tem contrato até 2025, então o modelo de negócio seria por empréstimo. Lembra que eu falei no vídeo anterior, para quem assistiu, que o Marco Belo da Rádio Transamérica tinha dado uma informação de que tinha um outro jogador da Rússia que estava no radar do Corinthians, mas que ainda estava em sigilo? Pois bem, é o zagueiro paraguaio Fabián Balbuena. Mas o Thiago Salazar, meu amigo da Gazeta Esportiva, ele entende, pelas informações que ele tem, de que tem um jogador mais próximo do que o Balbuena, ou com uma possibilidade maior do Corinthians repatriar, que é outro ex-jogador do clube, campeão pelo clube, que é o Felipe, que já tem uma idade um pouquinho mais avançada, 33 anos, mas tem contrato agora, terminando em junho desse ano com o Atlético de Madrid. Só que tem uma questão, existe uma possibilidade dele renovar com os colchoneiros. Se ele renovar, é óbvio que para o futebol europeu é muito mais interessante, né? O Felipe ainda conseguir jogar mais 1, 2 temporadas por lá. Agora, se não houver renovação, aos 33 anos, dificilmente ele vai conseguir mercado na Europa. Então, o caminho, obviamente, até por tudo que ele conquistou, pela relação que ele tem com o clube, era retornar ao Brasil e primordialmente ao Parque São Jorge. Então, segundo o Thiago Salazar, ele entende dessa forma que também não há uma negociação, tá? Mas há uma espera, né? O Corinthians fica na espreita de saber se o Felipe vai renovar ou não. Se ele não renovar, bom, há uma possibilidade muito grande do Felipe vestir a camisa do Corinthians. E o Balbuena é um sonho, é uma possibilidade que existe, mas aí você tem que pagar um alto salário, né? Que ele ganha, talvez na casa dos 700 a 800 mil reais, né, convertido, vai ter que bancar um salário integralmente. Para um zagueiro é um salário alto, mas é um cara que eu acho que resolve os teus problemas ali na defesa. Enfim, por empréstimo de 1 ano, aquela coisa toda. Então é uma negociação um pouco mais complexa. O Felipe é um compasso de aguardo. Mas, enfim, são 2 zagueiros que estão na pauta do Corinthians e podem aparecer. No caso do Yuri Alberto, bom, aí sim é uma negociação que existe, está bem quente e pode acontecer a qualquer momento. E aí, bons reforços? Excelentes, né? Vamos ver se realmente isso se concretiza. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!